fazer isso, a gente sai um pouco desse paradigma aí. Legal, legal. Vamos ver quem mais. Leonardo, eu tinha te chamado, lembra? Tá preparado? Você quer falar, Laura? Oi, tô aqui. A Laura tá há muito tempo querendo falar, mas Deixa o Leonardo falar um você que pouquinho, sabe. Laura, eu te devolvo, tá? Fala, Leonardo, você leu os textos? No texto do Aprendizagem Dialógica, que é o que a gente está falando um pouco aqui agora, ele cita bastante Vygotsky, e a gente estudou, pelo menos a gente da licenciatura, no quadrimestre passado, Vygotsky, e aí eu trouxe também um pouco das referências do que a gente estudou no quadrimestre passado, né, que a gente teve que estudar bastante sobre ele, para elaborar a minha crítica ao na distância. Aqui, calma aí. É justamente sobre essa questão de como o Vygotsky fala da importância do ambiente social para a relação de aprendizagem. Então, a importância de você ter relação com outros alunos, com a escola, com os professores, aquela relação de vivência, isso é super importante para a gente ter um ensino de qualidade. Ele até vai dizer que quanto melhor for o ambiente que você está inserido e a relação que você está inserido no ambiente, melhor vai ser sua aprendizagem, né, quando a gente fala de educação. E a teoria sócio-histórica, enfim, aí ele vai dando questões, detalhamentos que eu dei até eu coloquei no Moodle, no fórum, e das opiniões que eu coloquei foi essa, do discordo. No outro, eu também citei um autor que a gente não, mas estudou peraí, que eu quero ir aí no seu Discord, eu quero fazer alguns questionamentos, né? Já que você trouxe Claro. o Vygotsky para construir a sua crítica, então, o primeiro questionamento, assim, para todos o questionamento, vocês não acham que esse momento sócio-histórico em que estamos é um momento em que está construindo as pessoas no ensino remoto? E que talvez nós tenhamos aí uma coisa assim meio nostálgica de querer voltar o tempo atrás e tá todo mundo de mão dada, abraço dado, vamos juntos para lá e para cá, sendo que nós estamos numa sociedade que está mudando, né? Então essa é uma pergunta. A outra pergunta, né? Você não acha também que esses meios de comunicação pela internet, como, por exemplo, o WhatsApp, e-mail, Messenger, Facebook, Instagram, são as novas formas de comunicação e de vivência social que estão colocadas para a sociedade neste ano, nestes últimos 2 anos e talvez nos próximos, diante da pandemia e dos resultados que essa pandemia possa trazer para a sociedade? E considerando isso, será que isso não estaria de acordo com as ideias do Vygotsky? A pergunta... Não, eu ia falar que eu super concordo que esses novos meios de interação social, mas eu acho importante a gente debater de como eles vão ser tratados. Isso eu coloquei na minha outra questão, que eu cito o Biesta, e a crítica que o Biesta faz ao ensino à distância, o EAD. Mas, tipo, continuando essa parte do Vygotsky, eu trouxe até dados feito pela Educação à Distância, uma Associação Brasileira de Educação à Distância, que ela tá falando sobre as atividades durante a pandemia e mostrou que, tipo, 92% dos alunos que foram entrevistados, eles sentem contato e falta de contato presencial com os amigos e como isso afeta justamente os estudos e a aprendizagem. Então, eu trouxe esse dado justamente para falar sobre essa questão de como o Vygotsky fala da importância da relação entre pessoas na educação. Mas, na questão que o Biesta fala sobre a crítica que ele dá ao ensino à distância, eu acho que é importante de debater como esse ensino à distância vai ser construído, tá? São as novas meios de interação social, mas como eles vão ser construídos? Quais são as bases desse ensino à distância? E aí ele vai falar, a crítica dele, referindo ao ensino remoto, é justamente sobre, ele vai colocar 4 pontos principais criticando esse ensino, que é como esse ensino remoto contribui para uma nova linguagem de aprendizagem, onde a educação vista apenas como uma transação econômica, desconsiderando todas as especificidades dos estudantes, né? Então, as 4 opiniões dele criticando esse ensino o primeiro, que são as novas teorias de aprendizagem, onde acontece uma absorção passiva da informação,
Segundo, o pós-modernismo, que diz respeito à ideia de que educadores podem liberar e emancipar seus alunos transmitindo racionalidade e pensamento crítico. O terceiro, a aprendizagem adulta, onde se gasta muito dinheiro em diferentes formas de aprendizagem que não são institucional. E a quarta e última, a erosão do bem-estar social, que focaliza exclusivamente no serviço educacional, como se o ensino fosse um bem material a ser vendido, como se a educação e a aprendizagem fossem um bem educacional a ser vendido. Então, ele coloca essas 4 críticas ao ensino à distância. Então, eu acho que é importante a gente debater, tipo, essas críticas que ele faz, para a gente pensar a maneira com que a gente vai construir esse ensino. Então, é nova forma de meio de interação social? Mas como a gente vai construir isso? Uhum. Bacana. Depois eu gostaria... Você pôs o autor lá no fórum, né? Pus o texto onde eu citei ele. Tá, legal. Acho que é legal, essas reflexões são legais, Leonardo, e aí eu acho que a gente pode trazer alguns questionamentos aí, que é o seguinte, né, que foi como eu falei na semana passada, ensino remoto não é igual a ensino à distância. Isso a gente precisa lembrar. Segundo, uma coisa muito importante, né, normalmente os autores que atuam lá na ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, são autores que estão analisando mais o ensino privado do que o ensino público. E no ensino privado, de fato, não vou dizer que no ensino público não tenha, mas nós temos mais cuidado com isso. O ensino privado, ele é muito mais... Ele mercantiliza, ele quer entregar a educação, né? Então... as instituições de ensino privado, elas querem ganhar mais dinheiro, então, vender mais cursos com menos, e aí a qualidade cai, né? Na educação pública, a qualidade cai não é porque o objetivo é comercial, eu acho. Né? Eu acho que cai porque nós não estamos bem formados e bem preparados para conduzir a educação no modo remoto ou a educação à distância, né? Nos falta a formação, mas eu acho que na veia nós temos um objetivo de fazer com a melhor qualidade possível. Não sei se você entende o que eu quero dizer, né? Eu entendi, sim, mas eu acho que essa crítica dele, ele até cita de onde vem essa crítica, que acho que foi no começo dos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, surgiu vários cursos na internet. E aí ele critica justamente isso. Isso é muito comum. Você entrar na internet, você vai ver pessoas vendendo cursos sobre história, sobre qualquer coisa, assunto de política, só que não tendo uma formação acadêmica. E aí é meio complicado isso também, né? Uhum. Vamos lá. Laura, você quer falar antes de eu passar a voz para outras pessoas? Quero, Pro, porque o Leonardo falou exatamente sobre o que eu tinha estudado no meu primeiro argumento. Ele roubou sua fala? Eu falei antes. Não, o Leonardo, ele abriu para eu conseguir falar a respeito, porque eu agradeço a ele. Mas ele falou basicamente sobre essa questão de como que o ensino particular, ele acaba... ele trata o ensino remoto como produto. Então, ele fala de um Brasil que importou o ensino à distância, mas que não teve o preparo suficiente, o conhecimento eficaz para implantar isso no país. Uhum. Então, eles usam o título como produto, eles acabam vendendo isso, eles tratam a educação, o ensino à distância, entre aspas, como um diferencial, sendo que aquilo é basicamente só uma importação do presencial para o computador, que não é, de fato, o ensino à distância. Uhum. Então, esse foi um dos pontos que eu tratei no debate, porque eu achei mais simples. Porque realmente é o que acontece. Engloba a formação de professor e etc. Uhum. A outra coisa que eu vi foi referente ao texto do Vygotsky, que ele falava sobre o desenvolvimento proximal da criança, que ela precisa estar inserida numa questão cultural e que é algo que somatiza, né? Se ela está inserida num contexto e que ela tem conhecimento de outras coisas, ela vai absorvendo isso. E eu peguei um texto que eu achei muito interessante. Fala sobre as crianças que estão conectadas com a tecnologia, mas desconectadas da escola. E ele fala que é um equilíbrio difícil de fazer,
A gente está realmente num mundo em que as mídias sociais são uma questão. A criança vai para casa, ela vê o pai, a mãe, as mães, enfim, no computador, no celular, na internet, e se elas não estão inseridas nisso também, tem algum problema. É como se elas fossem excluídas. Uhum, uhum. Mas que elas não podem estar 100% inseridas, porque tem limite na questão do acesso à informação da criança. Uhum. Então, nesse texto que eu peguei, foi uma tese. Eu não consigo ver o que é. É um artigo. Ele fala, por exemplo, de como que a tecnologia e a internet elas devem ser instrumentos de aprendizagem integrada e contextualizada, mas não, eles usam específico. Não é um mero recurso didático, mas um instrumento cultural. Então, achei bem legal isso, como que a gente não pode pensar numa educação sem tecnologia, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma porta de muita informação, especialmente para a criança, já que a gente é uma sociedade tão ansiosa e bem rasa quando a gente fala de tecnologia. Então, ô Laura, a gente tem que pensar o seguinte, né? A escola é muito chata, né? Especialmente quando começa a dividir, compartimentar o conhecimento, física, química, geografia, história, língua portuguesa, ciências, né? E aí competir com o parque de diversões que é a internet é bem difícil, né? A gente tem um desafio aí, então por isso que a gente precisa conhecer as tecnologias, para não fazer essa transposição literal, porque só fica assim, quando a gente pega a chatice da escola e põe no computador, a gente potencializou a chatice, né? Em vez de potencializar a aprendizagem. Então, isso é uma questão aí, eu não tenho nenhum medo de falar que a escola é chata, viu, pessoal? Inclusive, está gravando. Porque é uma realidade, né? Eu, por exemplo, quando criança, adorava a escola, porque eu adorava estudar. Mas eu vivia de recuperação. Né? Por quê? Porque o ensino que eu recebia, ele era tradicional. Então, não é que eu gostava de estudar, eu gostava de aprender. As crianças gostam de aprender. Quando elas brincam, elas estão aprendendo. E quando você vai assistir a uma aula, que você senta, fica olhando o professor, você parou de brincar. Passou 10 minutos, ninguém aguenta, né? Aqui na nossa vida adulta a gente não aguenta. Então tem questões aí, por isso que a proposta da aprendizagem dialógica, ela vem sugerir, né, que a gente altere esse contexto escolar, seja no presencial, seja no remoto. Né? Aí, esse texto da aprendizagem dialógica, ele foi construído em uma tese que estava fazendo um estudo sobre educação à distância. Mas a proposta é para ser implementada na educação presencial também, porque a questão está na dialogia. E não é a dialogia, ela não é simplesmente bater papo com o professor ou com os colegas. A dialogia é dialogar com todos os objetos de aprendizagem, os textos, as imagens, os vídeos, os programas de TV, etc. Né? Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Muito bem. Quem mais quer falar? Lincoln, Helena, bom dia. Leandro, bom dia. Vitor, quer falar? Quem quer falar? Levanta a mão. Bom dia. Bom dia. Rebeca. Isso. Eu queria Fala, muito comentar Rebeca. sobre o texto dialógico também. Pode falar. Eu caí no Discord e graças a Deus, porque eu acho que eu não ia saber fazer o outro lado. Eu realmente discordo desse ponto. Eu tenho na minha casa 2 exemplos muito extremos. A minha irmã estuda em escola particular e o meu irmão estuda na rede pública. Isso por uma questão de bolsa. A minha irmã conseguiu 100% numa escola particular, então ela abraçou a oportunidade, mas infelizmente minha família não consegue colocar o meu irmão também. E aí eu consigo ver esses dois lados da moeda. A minha irmã, ela realmente tem essa educação onde a escola entrou para dentro do computador,
ela tinha aula integral na escola, e em casa também. Então ela começa as aulas às 7 horas e vai terminar às 4 horas da tarde. E isso é muito estranho, porque assim, quando você está no ambiente escolar, você tem pausas onde você interage com as pessoas. Até que eu citei muito no fórum, essa questão de que a escola não é somente um ambiente educacional, onde você vai aprender somente coisas que dizem respeito a conteúdos educacionais, mas é também o primeiro contato com uma sociedade que você vai ter. É o primeiro lugar onde você vai estar sem os seus pais, sem os seus avós, sem os seus responsáveis por perto. Então, é um ambiente onde a criança cria uma certa responsabilidade, ela cria certo respeito por outras pessoas que não fazem parte do núcleo familiar delas. E eu acho isso muito importante. Infelizmente, eu não sei se a gente conseguiu passar isso para o ensino remoto. Porque, querendo ou não, a gente está numa situação onde qualquer um que sair aqui pode me escutar e eu posso me sentir intimidada pela pessoa estar ouvindo as minhas opiniões, porque a gente sabe que isso acontece dentro de casa. E os alunos, talvez, eles se sintam acuados a conversar com os professores, a abrir a câmera durante a aula, o microfone e falar. Então, eu vejo assim que muitos alunos não fazem isso, justamente por essa dificuldade de se conectar somente com a escola. Não dá para desconectar de casa e estar na escola. Não existe esse momento separado. Tá tudo muito bagunçado, tá todo mundo junto. Tem uma criança estudando na sala, mas a mãe está na cozinha fazendo almoço, e aí a panela de pressão começa a gritar na aula, sabe? Tá uma bagunça muito grande. Então eu vejo que há essa dificuldade. E eu realmente gostaria muito que as aulas fossem possíveis, porque eu acho que é de suma importância. A gente sempre lembra daqueles professores que mais cuidam da gente, parece assim, quando a gente termina a escola, a gente tem lembrança daqueles professores que realmente tinham esse tipo de aula conosco. E eu vejo que isso está ficando para trás e é muito triste, porque mesmo sendo chato, os meus anos de escola foram muito bons. Então eu queria que o meu irmão, por exemplo, tivesse essa oportunidade de realmente presenciar isso. Então ele vai entrar no ensino médio agora e ele não vai ter aquele gostinho do que é de fato estar no ensino médio. E isso me deixa assim muito preocupada realmente de como serão as próximas gerações, e de como vai ser a sociedade mesmo, porque querendo ou não a gente não está desenvolvendo esses indivíduos da forma como nós fomos desenvolvidos. Essa questão social mesmo da coisa. Então é isso que me prendeu bastante atenção no texto enquanto eu estava lendo. Essa questão do ambiente socioeducacional, né? Enfim, o ambiente social, ele vai criar mecanismos que vão desenvolver o indivíduo, a criança. E eu não sei como isso vai ser feito no momento remoto, como a gente está agora. A gente que é da faculdade ainda tem uma proximidade muito mais próxima, e mesmo assim já é ruim. Eu não conheço ninguém pessoalmente, eu não sei como as pessoas realmente são. Porque eu nunca conheci, nunca encontrei ninguém, então é muito estranho falar que eu já estou na faculdade há quase um ano e eu não sei como é o campus, por exemplo. Eu lembro de ir no campus só quando eu estava na escola, que eu fui para fazer uma apresentação. Mas assim, eu não conheço. Então, é uma experiência que eu também estou perdendo. E aí, isso me chama muita atenção durante esse debate. Dolorido isso, hein, Rebeca? Mas nós estamos... Eu vou te dar a palavra já, viu, Lincoln? Quando eu comecei a trabalhar com internet nos anos 90, eu trabalhava numa editora de livros didáticos e tal, né? Eu lembro que eu dava formação para professores e eu citava demais a Mary Shelley. Mary Shelley é a autora do livro Frankenstein.
Escreveu o livro com 20 e poucos anos de idade, super jovem, né? E a Mary Shelley, na verdade, escreveu esse livro, Rebeca, porque ela sentia o que você está sentindo, né? Estava havendo uma ruptura social. A industrialização estava florescendo uma nova sociedade que ninguém sabia o que ia acontecer, né? E era deprimente. E aí ela escreveu Frankenstein, porque ela teve essa sensibilidade, né, de perceber que o mundo estava saindo da ideia de comunidade, de somos todos um, para um mundo de um só, eu sou sozinha no mundo e tudo depende de mim. E você, Rebeca, está aqui relatando meio a um sentimento similar. Eu não sei como te responder, porque eu não estou lá na frente, no futuro, e não sei as respostas, né? Mas o que eu sinto é que nós precisamos nos abrir para refletir, nos adaptar e nos desapegar, sabe? Eu acho que o desapego neste momento, ele é muito importante. Porque quando eu tinha a idade de vocês, por exemplo, eu olhava para as coisas que minha mãe achava que eu era maluca, né? Porque eu queria fazer as coisas de um jeito, não sei o quê. E hoje, vocês jovens estão achando que o mundo é maluco. E vocês é que vão dirigir esse mundo maluco. Então, vamos pegar as rédeas da situação, com essa crítica que vocês têm, mas vamos pensar como resolver o problema. E não apenas nos deter em criticar o problema, porque a sensação que fica quando a gente fica criticando o problema é que não há solução. E nós precisamos de uma solução social, né? O campus é lindo, eu adoro o campus, mas eu adoro estar com vocês aqui também, né? Então a gente vai ter que ter momentos lá e momentos aqui. Você vai precisar viver a experiência do campus e vai precisar ter uma boa experiência aqui. Os estudantes precisam ter uma boa experiência aqui. E a nossa pergunta é como oferecer essa boa experiência? Eu ainda não sei a resposta, e olha que eu estudo isso há mais de 20 anos. Vamos lá, Lincoln. Olha, agora eu falei seu nome com sotaque, sei lá, de Botucatu. Tem alguém de Botucatu aqui? Eu não sei como se fala. Lincoln. Lincoln, né? É inglês, Lincoln. seria, né? Ah, inglês, é. O inglês de Wisconsin, né? Que eles falam Wisconsin, é meio nasal, assim. Fala, Então, Lincoln. professora, eu achei um pouco pesada essa colocação da chatice da escola, porque Ai, que legal. pensamos que não há formalidade dentro do ensino remoto, não há formalidade. Simplesmente os alunos podem se esconder atrás de um anonimato, como a gente vê em vários memes, joga no Google aí, no YouTube pesquisa, memes educação à distância, memes ensino remoto. Vai ter sempre Shaolin matador de porco. Vocês já devem ter até visto já um vídeo em que o professor reclamava sobre os e-mails dos alunos, enfim. Aí o professor entra perguntando, gente, quem é Naruto? Naruto, desliga o telefone, enfim. Tem muita informalidade. E é essa informalidade que prejudica o processo de aprendizagem, essa informalidade que pode constranger o professor. Então, é um ponto que é para ser formal, é para ser burocrático a escola, e tem que ser assim mesmo, e eu acho que é para ser chato nesse aspecto. Quando se fala que a escola é chata, não sei, eu imagino que talvez seja chata a burocracia, talvez seja chata as leis que as escolas impõem sobre o uso de uniformes, sobre como você tem que se comportar, como você tem que estar dentro da sala de aula, você não pode sair, você tem que pedir para poder ir ao banheiro, mas é todo um processo de aprendizagem também que requer metodologias, e são metodologias variadas. Então, da mesma forma em que a gente pode variar na metodologia no ensino remoto, a gente pode variar também na metodologia dentro das escolas. O uso de ferramentas digitais, ela não é restrita apenas ao ensino remoto, pode ser utilizado ferramentas digitais, enfim, ou seja com aplicativo, seja com
a sala de informática, tudo isso são aspectos que compõem a escola, e acho um pouco difícil, pesado dizer sobre essa chatice da escola, porque talvez é aspectos burocráticos, eu imagino, mas quando vai tratar sobre a escola em si como instituição, ela vai muito mais além dessas burocracias, ela abarca também, enfim, metodologias ativas também que podem existir dentro das escolas, e, enfim, fiquei um pouco encucado com essa Eu colocação. queria provocar mesmo, viu, Lincoln? Aliás, a Rebeca até citou, né, que ela falou assim, apesar da escola ser chata, eu sinto falta da escola, né? Então, olha só, eu queria provocar vocês. Obrigada por responder a minha provocação, né? E eu quero até dizer para vocês da onde vem essa frase. Eu trabalhei numa editora de livros didáticos, e o dono da empresa falava para gente isso. Ele queria nos provocar, né? A escola é chata. Vamos fazer livros melhores para a escola ser menos chata. Então, Lincoln, você citou, olha, tem as tecnologias digitais que podem tornar as aulas melhores. Tem as metodologias ativas que podem tornar as aulas menos chatas. O problema que nós encontramos é que nós não fazemos isso, né? Nós damos aula expositiva, colocamos um aluno. Eu me lembro, eu vivia de castigo quando eu era criança, porque até hoje eu não consigo ficar parada. Eu não sei se vocês notam aí, eu não faço só caras e bocas. Eu movimento meu corpo inteiro, estou o tempo todo me mexendo. Ficar 4 horas sentadinha, olhando para o professor, não é uma tarefa trivial para uma criança. Hoje, as crianças são chamadas de hiperativas. No meu tempo, eu era mal educada, porque eu era, numa turma de 30 alunos, era eu e mais 1 ou 2, os hiperativos, não existia esse nome ainda. Então, eu e mais 2, que não éramos controlados, ficávamos de castigo, né? Então, essa provocação, ela foi proposital mesmo, porque, assim, o que a gente faz para a escola não ser chata? E agora, se a gente fizer essa transposição, quantas aulas, gente, vocês assistiram aqui no online, né, no remoto, com slide passando, né? E o professor lendo o slide, como se o aluno não soubesse ler. Entenderam? Fala, Lincoln. Mas isso no presencial também tem isso. Exato, exato. Por isso que a provocação da escola é chata, né? Se a escola for uma escola formada por um professor dando aula de, por exemplo, matemática. Matemática, já existem alguns estudos dizendo que, olha, quando você dá aula de matemática, você tem que construir a expressão, as coisas lá na lousa, né? Vai desenhando e falando. Quantos professores de matemática ficam a aula inteira de costas para os alunos, falando baixo, sem que ninguém entenda? Eu tive esse problema na minha infância, né? E aí, tem questões assim, a escola pode não ser chata, Lincoln, mas se eu entrar na sala de aula, imagina para um aluno que estuda à tarde, eu estudei à tarde na infância. Estuda à tarde, depois do almoço, depois de comer o feijão. Ah, dá um sono, né? Dá um sono, se não tem atividade para fazer alguma coisa, oxigenar o cérebro, né? Atividade. Esta palavra, ela vem da palavra ativo, ativar, né? Então, atividade significa ativar alguma coisa. E aí a gente recebe como atividade, lê o texto e responde um questionário. A gente tem que ler o texto, gente. Mas a gente também pode ler ler uma história em quadrinhos. A gente, que vai ter imagem, né? A gente também pode assistir um vídeo. Mas o mais legal, a gente pode produzir, né? Produzir coisas. Adorei o beijo, hein, Melissa? Que legal. Gente, em que aula que você consegue ganhar um beijo assim? Nenhuma, só aqui no online. Legal. Mas, Lincoln,
pense aí na minha provocação. E, na verdade, você já trouxe algumas sugestões de como a aula não ser chata, né? Legal. Fala, Melissa. A Melissa vai se desculpar, quer ver? Não, que isso. Foi Ah, meu muito irmão. bem. Muito bem. Foi seu irmão? Meu irmão. Que legal, olha só. A gente tem uma Rebeca, relação muito próxima. olá, Rebeca. O seu irmão pode ter uma vida social legal com você. Professora, eu queria falar que eu concordo muito com Lincoln, porque ao mesmo tempo que a gente fala que a escola é chata, eu não acho que tenha que ser por meio, tipo, como brincadeira. Por exemplo, a senhora falou que as mídias sociais são muito mais legais do que a escola, e nisso eu até concordo. Mas eu acho que a gente precisa tomar a escola como um dever, porque vai nos preparar para uma futura faculdade, um futuro emprego, e eu também acho que tem que ter um formalismo, não como se você fosse tratar seu professor como senhor, senhora e ter uma relação distante com eles, mas sim ter um senso de respeito que vai levar isso para seu futuro emprego, né, para sua futura formação. Então, eu acho que você se porta na sua casa de uma maneira e na escola de outro, no seu emprego de outro. Não que você tenha que, tipo, mudar a pessoa que você é, mas que você tem que ter ciência da sua postura diante de algum lugar. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa na minha casa e na faculdade. Não que eu vista uma máscara para isso, mas, tipo, eu tenho uma relação, por exemplo, muito próxima com a minha mãe. E é uma relação que eu não teria com meus professores, sabe? A gente brinca muito de coisas que eu não posso nem falar. Mas eu não teria isso com o professor. Óbvio que eu acho que tem que ser, sim, um ambiente descontraído, um ambiente aberto, mas com senso de dever também, porque a vida não é só brincadeira, a vida é dever também. Uhum. Não, então, ô, Melissa, mas veja, o que eu tô falando não se contrapõe a isso não, tá? Apesar de eu estar provocando vocês, eu concordo com vocês. Não estou me opondo a isso, não. E tem uma coisa que a Rebeca tinha falado, eu ia comentar, e agora você trouxe, eu não comentei, vou comentar. O online também exige uma determinada postura, também exige que o respeito, né? A gente tem observado muito nas mídias sociais e tal, o desrespeito. Não é? A gente vê as pessoas desrespeitando uns aos outros. Então, nós estamos num momento também de aprender a nos comportar socialmente no remoto, no online. Né? Eu não posso, só porque eu estou online, a minha parte de cima não pode ser o meu pijama. Eu estou de jeans e tênis, tá, pessoal? Porque aqui, olha como tá frio, olha a espessura dessa blusa. Mas a gente sabe que em casa a gente fica de shorts embaixo e o que está aparecendo é nosso rosto. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente levantar, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente escreve. A gente tem que pentear o cabelo. A gente tem que ter determinada etiqueta, que é o papel da escola, não sei se foi a Rebeca ou a Melissa que falou, não é simplesmente... aspas, transmitir conteúdos. O papel da escola é contribuir com a educação. E a educação nos diversos meios sociais, né? Então, eu concordo com vocês, tá? Assim como eu concordo que a escola conteudista e transmissiva é chata. Porque o aluno ficar, seja no online, no presencial, ter que ficar calado, ouvindo o que o professor está falando, como se o professor estivesse certo... porque nem sempre o professor está certo, né? E quando o professor não está certo, ele tem que ter a humildade de falar, puxa, eu estou errado. Só que para isso ele precisa ouvir o aluno, e para ouvir o aluno ele precisa abrir um espaço para o diálogo. Seja no presencial, seja no online, né? O diálogo precisa estar presente na educação. Se a gente pensa numa educação menos conteudista e que fomente mais a criatividade,
A criatividade, gente, ela é fomentada a partir da problematização, a partir do questionamento, da contradição de ideias, da colocação de problemas, né? Senão não vai ter criatividade. Então, a gente, para isso, se não houver a discórdia, não haverá criação, né? Isso é o que o autor Bakhtin, lá que está citado no texto, vai trabalhar. E aí, na teoria que eu me embaso para pensar educação, né? Eu vou devolver, Rebeca, para você falar um pouquinho aí, que eu te provoquei, e depois, Vitor, Leandro, Sandro, Moroni, Helena, vocês estão convidados a falar, hein? Eu vou escolher aqui aleatoriamente quem vai ser o primeiro. Preparem-se. Fala, Rebeca. Eu estava pensando muito nisso que o Lincoln trouxe. Acho que essa questão da formalidade não é nem o que a gente pensa logo no formal, a roupa formal, não é isso. Mas quando você vai para a escola, você tem uma responsabilidade de acordar exatamente no horário certo, para não perder o seu transporte e ir para a escola. Você tem que pensar numa roupa que você vai usar. Por exemplo, eu tô com um cobertor na minha perna, porque tá muito frio. Se eu estivesse indo para a escola, não poderia fazer isso. Eu teria que pensar em formas de me manter aquecida sem necessariamente desrespeitar o ambiente. Então, é isso, essa liberdade que o ensino remoto nos dá de criar uma máscara, porque vocês estão vendo daqui para cima, mas o que está embaixo não dá para saber. E eu acredito muito que essa questão do desrespeito no ensino remoto reflete muito no que a gente já tinha dentro da sala de aula. Seria, por exemplo, o aluno que passa por problemas em casa e na escola ele quer chamar atenção. Esse aluno ainda quer chamar atenção. E aí é quando ele se vê no anonimato e ele entra como Naruto, ou ele entra como Goku, e nenhum professor vai saber quem é o Naruto ou quem é o Goku. E é só o João querendo chamar atenção, como ele já fazia na escola. Então, acho que esse ponto é muito interessante. A formalidade, a forma como você traz a escola para dentro da sua casa, e do mesmo jeito você tem que ter alguns conceitos. O conceito de respeito, o conceito de responsabilidade. Por exemplo, eu optei por mudar para uma escola longe. Então, eu preferi estudar no Américo Brasiliense, que é no centro da cidade. Eu tinha que acordar muito mais cedo, pegar um ônibus para ir para a escola. E os meus pais não queriam, mas eu sentia que era melhor para mim. Então, eu tive esse senso de responsabilidade e foi. E a partir daquele momento, os meus pais não me acordavam mais, os meus pais não preparavam mais meu café da manhã, eu que tinha que me virar. Uhum. E aí eu, com a minha responsabilidade e tudo mais, eu ia para a escola. E por mais que eu tivesse dormido tarde no dia anterior, eu não podia chegar na escola de qualquer jeito. Eu tinha que apresentar algo. Então, eu acho que a formalidade que o Lincoln trouxe é muito nessa questão, assim, de... No virtual é muito fácil a gente camuflar o que está acontecendo por trás. Qual a nossa real intenção naquele momento. Porque eu posso estar com a câmera aqui, mas posso estar com o WhatsApp aberto também, ninguém nem vai saber se eu estou prestando ou não realmente atenção na aula. E isso é uma coisa que o professor em sala de aula consegue analisar de forma mais clara, né? E não significa que a escola é melhor nisso, né? É só uma questão, uma parte... sempre que há mudanças, há pontos positivos, negativos, podem mudar, enfim, é só... Acho que é só a forma como eu enxerguei o que o Lincoln disse. Entendi. E a Melissa também complementou. Olha, eu vou sugerir para vocês, eu acho que já comentei na semana passada, se não, eu comento novamente, o livro Educação Sem Distância. Ele vai ser lido aqui na nossa disciplina. Eu acho que ele está listado aí. Porque você deu o exemplo do WhatsApp, e aí você falou que no presencial é mais fácil do professor perceber, né? O fato é o seguinte, para eu perceber algo do meu aluno,
eu preciso estar interessada em... A gente pode estar dando aula no presencial, numa turma de 30 alunos, numa aula transmissiva, falando, e não observando o aluno. Então, a questão, eu acho que... eu não acho que a questão esteja na modalidade. Eu acho que a questão está na maneira como eu estruturo uma aula. Seja ela presencial ou à distância. Eu, por exemplo, eu estou com muita dificuldade de decorar o nome de vocês no online. No presencial, eu decoro na segunda semana. Agora, aqui no online é mais difícil, porque eu estou vendo um monte de... No final é um monte de fotinho 3x4, né? Porque tá tudo pequenininho aqui e tal. E aí eu tenho dificuldade, ainda bem que tem o nome de vocês escrito. No presencial, o nome de vocês não está escrito. E eu decoro o nome dos meus alunos. Quando acaba o quadrimestre, eu tiro o HD, eu tiro o disquete, né? Eu tiro o pendrive, o cartão de memória, substituo pela próxima turma. Alguns alunos eu mantenho o nome registrado para o resto da vida. A maior parte não, mas enquanto você é meu aluno no presencial, eu decoro. Eu faço questão disso. Essa é uma atenção que eu quero dar ao meu aluno. E eu sei que a gente tem colegas que não fazem isso. O professor trata o aluno como um número. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é assim. Onde está o problema? A gente identificar onde está o problema. Será que está mesmo no remoto? Ou está na maneira como eu, professor, estou conduzindo esta aula? Eu concordo com a formalidade, com a necessária formalidade, porque a escola, ela ensina disciplina. Ela ensina o exercício dos papéis. Quando eu estou na quadra jogando vôlei, eu vou exercer um papel lá. Quando eu estou jogando videogame, eu exerço outro papel. Quando eu estou na igreja, eu exerço outro papel. Na família, outro papel. Em cada situação social, eu exerço um papel. E eu tenho que saber as regras desse papel. Ponto. Isso não é máscara ou ter duas caras. Isso é viver socialmente, né? Porque nós somos animais que socialmente lidam com situações sociais diferentes. Se a gente pensar nos animais domésticos, eles exercem papéis diferentes com cada pessoa, né? Então, aqui em casa, o meu cachorro não pede comida para mim na mesa, mas pede para outra pessoa que dá, né? Isso é exercer papel social diferente. O seu gato sobe no seu computador. Bom, gato, gente, aí não tem discussão, né? Não, aí não dá, é péssimo exemplo. Mas os animais não domésticos, eles não exercem papéis, exceto aquele do instinto, né? Socialmente, nós aprendemos a controlar o instinto. E a escola nos ensina isso. Nos ensina a hora de ir ao banheiro. Aliás, né, atualmente a escola ensina escova-dente, tudo que era papel da família, mas como a mãe teve que sair para trabalhar, isso ficou a cargo da escola. E ok, viu? Tem muita gente que critica isso, mas, gente, desculpa aí, né? Porque se não tem ninguém em casa, a gente transferiu isso para a escola lá na infância. Então, a gente vai aprender a viver socialmente. O online faz parte do viver socialmente. Faz parte do aprender na escola. Então, vocês, por exemplo, aqui, aprenderam a levantar a mão, a ligar o microfone, a abrir a câmera, né? Eu tenho certeza que no começo, nas nossas aulas remotas, lá no ano passado, foi uma zona. Foi difícil para todo mundo, né? Para nós, professores, e para vocês. E agora a gente já está um pouco mais acostumado. É claro que vocês têm aí o chat privado, o WhatsApp, que faz o papel do bilhetinho que eu passava na sala de aula presencial, né? Falando mal do professor, tirando sarro do cabelo da colega que está não sei o quê, né? Então isso faz parte, gente, é a vida.
Moroni, pode falar. Mas pronto, tem duas pessoas que levantaram antes de mim. Eu acho que já estava levantada a mão do Lincoln e da Melissa, não? Exatamente. Não? Não, é que eles esqueceram de baixar, eu acho. Vocês querem me esclarecer? Você quer falar, Lincoln? Professora, desculpa, eu peguei a sua frase para Cristo, que é a escola é chata, porque eu vou ter que utilizar seu argumento agora para falar que a escola, vamos pensar nesses papéis sociais aí que você comentou, que eu imagino que pudesse ser algo chato, né? Que pudesse ser algo que constitui a escola, a dinâmica escolar, de você, enfim, exercer um papel dentro da quadra e de você ter que exercer outro papel dentro da sala de aula. Para mim, quando eu pensei em chato, talvez pudesse ser nesse aspecto. Mas como você tratou como essencial e como também parte do ensino remoto, vou ter que dizer então que, tentando corrigir, não a escola é chata, mas sim a abordagem tradicional dentro da sala de aula. O processo de aprendizagem, mas pensado nessa abordagem tecnicista. Então, eu imagino que isso talvez seja chato. O que pode ocorrer tanto dentro do ensino remoto, como também dentro do ensino presencial. Então, eu vou ter que refazer essa frase de que a escola é chata, porque não tá descendo para mim. Refaça, Lincoln. Mas é isso. Refaça. E vamos refazer a escola. Acho que a gente tem que transformar a chatice da escola. Melissa, você também levantou a mão depois? Sim, professora. O que eu queria falar é que eu vejo um grande problema na formação das pessoas, né? Por exemplo, um professor que ele não aceita que ele está errado, ou um garoto que tem uma postura totalmente inadequada dentro da sala de aula. Tipo, as pessoas estão sendo formadas de uma forma... Tá aparecendo aqui, mãe. Estão sendo formadas de uma forma totalmente inadequada, né? Só que vem aquela questão, para você formar as pessoas, você também precisa da escola. Então, é aquele apontamento de quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, como que eu vou formar pessoas melhores se a escola ainda é inadequada nesse sentido, né? Sem nenhuma empatia, sem reconhecer que está errado. É uma questão um tanto pertinente, né? Um tanto que incomoda. Essas reflexões todas vocês precisam fazer, porque vocês vão estar, se já não estão, né, atuando na escola, debaixo de um sistema educacional, né, com um currículo escolar, 1 milhão de regras, e no final você é massacrado por tudo isso lá na sala de aula e algo tem que ser feito, né? E a pergunta é como não deixar a escola chata. Ou essa é só uma pergunta, só uma. Né? Moroni. Professora, eu não acho a escola. Eu não posso dizer que eu não acho a escola chata, mas eu acho que a escola que eu tive foi chata. Eu não gosto do ensino prussiano, que é a pedagogia normal que a gente vive na escola. Mas ao estudar pedagogia Freinet, pedagogia Waldorf e pedagogia Montessori, eu percebi que a escola pode ser muito além do que a gente vive no nosso ciclo fechado de pedagogia, que eu acho que todo mundo teve ensino prussiano aqui, ninguém estudou em escolas como Montessori, Waldorf ou Freinet. Por exemplo, eu gosto muito do estilo Freinet de estudo, que é algo adaptável, algo que te estimula a ser independente, te estimula a fazer textos livres, e como isso pode ser justo. E é importante pensar como estimular essa criatividade pode ser relevante para a gente como algo assim, sabe? Eu acho que a escola foi feita para ser chata a partir do momento que falam que o Lincoln também, que eu acho que foi a Melissa, não lembro, talvez eu erre o nome de quem falou, e peço desculpa se eu errar, mas que fala que o conteúdo tem que ser mais formal. Aí eu lembrei do texto que a gente leu na aula retrasada, não assim, teve uma aula semana passada O assíncrona e teve a primeiro. outra, que fala que o estudo foi que nosso tempo de aula é baseado no tempo de aula dos Estados Unidos, que é pensado numa lógica mercantilista, não acho que não é uma palavra. Industrial, né? Industrial, exatamente. Uhum. Que a concentração do aluno não se tem tanto tempo. 50 minutos talvez seja demais para a concentração do aluno. E
quanto isso pode deixar uma aula maçante, chata, quanto isso pode afetar a criança hiperativa, quanto isso pode afetar a criança com TDAH, transtorno de atenção, e como isso pode ser algo que não os afeta. Tem muita aula que deu 10 minutos, eu já tô olhando para Cristo e pedindo para acabar também. Depende muito do dia e da situação que eu me encontro, porque além de situações que a gente vive psicológicas, existem situações externas que a gente vive. Às vezes, quando a gente é criança, nossos pais brigam à noite, por exemplo, e no outro dia a gente vai para a escola e a gente tá sem cabeça, e tá horrível de acompanhar uma aula. E ter essa aula desse tamanho é algo que realmente aula desse formato, desse tamanho, dessa condição, é algo que não é bem culpa do professor, na minha opinião, é bem culpa do sistema educacional que a gente vive, que é meio imposto, não é necessariamente imposto, mas existem outras escolas, né? Mas é a maioria. E como isso pode ser chato ao nosso olhar, mas como a escola pode ser pensada para ser algo muito legal. Pode ser pensada, por exemplo, em Montessori, as crianças têm tarefas domésticas, domésticas não, né? Tarefas como cortar fruta, servir para os amigos e trabalhar essa parte de desenvolvimento e tal. E eu acho que isso pode ser uma forma de se pensar ensino, talvez não no remoto. Eu acho que para o remoto cabe muito mais a Freinet. Freinet tem umas coisas muito interessantes. E como pode a gente pensar pedagogia e educação de uma forma que a gente não seja esse quadradinho prussiano que a gente vive. Mas isso é uma opinião minha, não é real, né? Porque até então ainda sou... Não, mas é uma opinião formada naquilo que você estudou, né, Moroni? Então não é uma opinião do nada, existe aí um fundamento na sua opinião. E uma análise crítica da realidade que você vive ou viveu, né? E isso é importante, né, para a construção que a gente está fazendo aqui. Sandro, preciso ouvir sua voz, com muita urgência. Bom dia. Então, comentando também sobre a parte da escola ser chata, eu acho que tudo bem, os processos administrativos, tudo na escola pode até ser bem chato mesmo, burocrático, mas faz sentido para a avaliação do conteúdo. Mas isso não quer dizer que o professor tem que ser chato, porque é algo mais burocrático que a própria faculdade, mas tem muitas aulas aí que são extremamente interessantes, tem uma metodologia boa, e no texto até o autor comenta que justamente é papel nas metodologias ativas de despertar o interesse do aluno. Então, tem várias formas de a gente fazer isso, à distância também e tal. O problema é que nessa parte burocrática, como é uma forma de também manter o sistema, poder avaliar o sistema de ensino do professor e tal, se o professor sai muito, acaba ficando difícil de poder avaliar, né? Porque a avaliação, como é nacional, é um nível, tem que ser tirado uma média ali, se você sai muito do escopo ali, você vai acabar não sendo contemplado na direito. Então, fica bem difícil para o professor saber mediar esse conteúdo e não poder sair muito dessas formas para, né, qualquer forma que você tenha de beneficiar esse professor que está tendo uma boa didática, ela vai ser também um processo burocrático. Então, como ela é burocrática, você tem que tirar uma média, fica difícil do professor sair demais. Mas, Sandro, principalmente a distância, assim, tem como inovar bastante, testar bastante, porque ainda não tem nada padronizado. Então, sei lá, eu vejo como uma potencialidade também, ensino remoto, que, claro, tem muita coisa negativa, mas pode sair algo de positivo. Sandro, foi incrível te ouvir, porque a sua fala trouxe questões fundamentais para o nosso debate ao longo de todo o quadrimestre. Você falou assim, olha, o professor não consegue fugir muito porque há um conteúdo que ele tende a avaliar, né? E como a gente tem de avaliar e tem de haver uma média, então não dá para fugir. A minha pergunta para todos vocês, a gente não vai responder isso hoje, porque agora eu quero passar para a discussão do projeto, né? Mas a pergunta é, a gente tem de avaliar esses conteúdos?
A escola tem de ensinar esses conteúdos? O método de avaliação é adequado? É isso o que queremos avaliar? Pensem no seguinte, e eu quero levar isso para adiante, tá? Para as próximas aulas. Nós avaliamos aquilo que ensinamos. Então, a pergunta é, o que a escola tem que ensinar? Ela tem de ensinar esses conteúdos? É uma obrigatoriedade? A escola tem de ser assim? Ou nós precisamos mudar a escola? Pense nisso, porque a sua fala, Sandro, me passou a ideia de uma concordância. Bom, já que nós temos de avaliar esses conteúdos de história, de geografia e tal, a gente não tem muita abertura para mudar, mas a minha pergunta é, se a escola, em vez de trabalhar esses conteúdos, trabalhasse outras coisas. E vamos voltar para a questão da industrialização, né? A escola tradicional, ela foi uma escola construída na era da industrialização para formar pessoas que soubessem apertar parafusos, né? Que soubessem responder corretamente a determinadas questões. Então, talvez aquela escola tivesse de avaliar se aqueles conteúdos foram aprendidos. A pergunta é, o que a escola hoje ou amanhã tem de ensinar? Esses conteúdos? Porque o que a metodologia de aprendizagem envolve avaliação. Então, o que eu vou avaliar tem a ver com aquilo que eu estou ensinando, se é que eu possa ensinar alguma coisa. Mas eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem, porque eu quero passar para o objetivo da aula de hoje. Professor, posso colocar um ponto rapidinho disso? É só um ponto? Só um ponto. É que a segunda maior índice de evasão, os motivos é por desinteresse escolar, desinteresse dentro da escola. Ele só perde para necessidade de trabalho. Então, percebe que tem alguma coisa errada dentro da escola, dentro do conteúdo, dentro do currículo, dentro do... E, infelizmente, na pandemia, a gente teve uma evasão escolar muito maior, principalmente no ensino médio, né? Porque a gente teve um empobrecimento da população também, e aí os jovens do ensino médio tiveram de buscar alternativas para trabalhar, para contribuir com a família. O problema no Brasil é bem complexo. Ok, agora eu vou chamar outra pessoa. Vitor, você está aí? Bom dia. Estou aqui, bom dia. Como você está? Estou bem. Vitor, a nossa aula de hoje era para apresentar o trabalho em grupo que vocês estão pensando. Uhum. Você conseguiu se organizar em grupo? Você tem essa proposta aí para falar rapidamente para a gente? Sim, eu estou com um grupo com o Lincoln, o Sandro, estão aqui. Tá. Aí, a gente teve uma ideia, que é... Eu vou até pegar o Drive aqui. Que é... a ideia principal é um software, que é um chatbot, por assim, em que para ajudar o aluno a aprender inglês no ensino fundamental 2, ajudar a aprender inglês conversando com esse chatbot, e a gente pode até colocar esse chatbot ser um personagem, assim, alguém que eles têm conhecimento, para ajudar ao interesse. E assim tem essa prática de conversação que está bem faltando no ensino de inglês. Normalmente só se vê isso em escola de línguas. Uhum. Ensino Fundamental 2. Tá. E esse chatbot seria para computador ou para... É um aplicativo. É um aplicativo para celular? Uhum. Então o aluno precisa ter celular. Sim. Tá. Em que contexto vocês pensam em colocar isso? Porque
Lembrem-se que o desafio é um desafio de inclusão e que a gente vai precisar pensar no hardware, né? E no software. Então, vocês estão me apresentando uma solução de software, apresentando a ideia inicial, né? Porque seria tipo um Duolingo ou teria diferenças? Vamos pensar primeiro no software, que é o que vocês estão apresentando. Seria mais para um... Como Não, a vocês ideia imaginam? é tipo aqueles chats que você consegue conversar com uma inteligência artificial, só que por texto mesmo, para ficar mais fácil, mais leve. Aí o aluno pode conversar tanto em grupo quanto privadamente com esses personagens. Aí a gente pega os personagens que eles têm mais interesse, assim, personagens de desenho animado. Por exemplo, sei lá, Dora Aventureira, que fala inglês, né? Ele vai conversar com a Dora em inglês, e aí a ideia é que isso desperte o interesse do aluno pela disciplina. E ele vai conversar por texto ou por áudio? Por texto. Escrita. Teria a função de áudio também para treinar prática, questão de oralidade, e como a gente pensou, delimitou para o 6º ano do ensino médio, justamente tem toda a problemática especificado lá na nossa 6º apresentação. ano do ensino fundamental. Exato. Isso. Que é a 5ª série, que é o primeiro contato do aluno com a língua inglesa, né? Tá. E aí a gente pensou, tem alguns trechos lá nos slides, mas que, enfim, que explica... Vocês têm os slides para mostrar? Sim. Eu posso tentar compartilhar aqui, deixa eu ver. Uhum. Eu quero dizer a todos, enquanto eles compartilham o arquivo, que a nossa conversa com cada grupo serve como orientação para todos os grupos, tá? Porque eu vou fazendo questionamentos para um grupo que é como se eu estivesse fazendo para o outro. Então, fiquem ligados. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: naquela semana que a gente não tem aula síncrona programada, caso vocês queiram, a gente pode agendar um tira-dúvidas para falar sobre o trabalho. Basta me escrever e a gente agenda, tá? Então, fiquem à vontade para a gente aproveitar esse tempo no horário da aula, tá bom? Escrever por onde, professora? Me mandem uma mensagem lá no Tira Dúvidas. Professora, eu queria agendar um horário para conversar. Me mandem pelo Tira Dúvidas. Deixa eu até explicar por que tem que ser pelo Tira Dúvidas, porque seu nome fica vinculado à disciplina. Eu estou ministrando 5 cursos. Quando você me manda uma mensagem privada, eu não sei de que disciplina ou curso você é. Aí eu tenho que ficar procurando, né, na lista de usuários do Moodle. Eu sou administradora do Moodle. Vocês não imaginam o meu sofrimento. E aí, quando é lá no Tira Dúvidas, eu só clico e já vai direto para a sua pergunta. Uhum. Conseguiu compartilhar? Vitor? Você quer que eu compartilhe? Isso, por gentileza. Se você puder. Tá, apresentar. A gente pensou justamente no 6º ano do ensino fundamental, porque é o primeiro contato com a língua inglesa, então seria também um processo de facilitação desse primeiro contato, e pensando também na questão comunicacional, da própria comunicação, porque a gente buscou um texto de inglês mesmo, pode ir para próxima? Isso. Então, o tema seria a facilitação no primeiro contato com a língua inglesa, da comunicação, no processo de aprendizagem de inglês, no ensino remoto para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Muito obrigado, Laura. Será muito bem-vinda sua sugestão. Ok? E a gente pegou um trecho de um texto chamado Ensino de Inglês como Língua Franca na Escola Pública, por uma crença no seu bom funcionamento. E aqui a gente pegou alguns trechos que tratam sobre as problemáticas ali encontradas. Por exemplo, um deles é de um docente que fala que, apesar de reconhecer a importância de se saber inglês, os alunos tratam o ensino de língua inglesa na escola pública ora com desprezo, ora com indiferença. O professor trabalha com a sensação de que o aluno não crê no que aprende, demonstrando menosprezo pelo que o professor se propõe a fazer durante a aula. Coitado do aluno. Eu lembro que um comentário...
Um comentário que a Rebeca fez relacionado ao que o Moroni trouxe, de que, eu vou ler agora o trecho bem rapidinho. Moroni, acredito que não só o tempo, mas também existe o desinteresse do aluno por não conseguir enxergar o porquê de estar estudando determinado assunto. A escola nunca deixa claro um motivo de se aprender equações, por exemplo. Para inglês, chega a ser como inquestionável a necessidade, todo mundo tem isso na cabeça, mas ainda assim há desinteresse, ainda assim há indiferença, há um desprezo, e aqui a gente pensou, outra problemática aqui, por exemplo, a sala de aula geralmente não oferece atividades de uso da língua, mas apenas exercícios sobre determinados itens gramaticais, onde a língua é tratada de forma artificial, ou ainda a tradução de textos escolhidos pelo professor e que nem sempre são de interesse dos alunos. Aquilo que já vem pronto na apostila. Então, a ideia seria trazer esse interesse do aluno, estabelecer essa relação, mas para com o instrumento linguístico, não apenas para a língua inglesa como cultura. Língua inglesa como cultura eles já têm. Eles ouvem música toda hora em inglês, assistem filmes em inglês, ou tudo, jogos, enfim, o vocabulário deles, quando entram na internet, é composto pela língua inglesa. Então, de fato, o que falta ali? É entender a língua como instrumento linguístico e não ter esse desprezo. Então, aqui seria estabelecer, facilitar esse primeiro contato, mas de modo a trazer os interesses deles. Então, não apenas aquilo que é tendência nas redes sociais, o que seria necessário fazer uma busca também, seja lá o que está passando pelo TikTok, mas também personagens de desenhos, enfim, aquilo que eles têm como referencial e interesse comum entre eles. E aí, com isso, aplicar dentro desse chat aí que o pessoal propôs aqui. Então, essa seria a problemática, esse seria o contexto. Então, aqui eu anotei, né, para estabelecer uma relação de afetividade do aluno para com a língua como instrumento, não apenas como cultura. E justamente algo que só tem em cursos particulares e tal, a ideia é incluir também nas escolas públicas e tudo, porque essa parte de conversação é essencial para você realmente saber inglês, você tem que saber conversar tanto escrito quanto oralmente. E aí seria uma forma de suprir essa defasagem que já é inicial. O primeiro contato do aluno é aprendendo o verbo to be, e aí segue adiante, e aí qual a utilidade disso, de que forma eles veem isso na aplicabilidade. Então seria como se fosse uma abordagem, foco na função, necessariamente, não apenas na língua instrumental. Seria enxergar a língua instrumental, mas pensando na função. Dessa forma. Legal. Ó, gente, eu gosto muito da ideia. Invistam nela. A gente, depois, Laura, se houver tempo hoje ainda, eu vou abrir para você trazer as sugestões. Eu vou querer ouvir as sugestões de todos para todos, tá? Mas o que vai me faltar aqui é pensar na logística de entrega disso para esse estudante da escola pública no ensino remoto. Então, acrescentem isso na ideia de vocês. Agora, a nossa próxima etapa que vocês precisam escrever a problematização, né? Vocês vão precisar pesquisar alguns textos para apresentar o problema da dificuldade da língua inglesa. E não ficar só nessa ideia de que o aluno despreza ou ignora, ou enfim, né? Por que ele faz isso? Pesquisem. Por que será que o aluno menospreze? E coloquem isso no seu texto de problematização. Muito legal. Muito obrigada. Vamos para um próximo. Bom, esse grupo era o Vitor, o Lincoln, o Sandro. Mais alguém? Vitória. Quem, desculpa? Vitória Vieira. Vitória, tá. Legal. Leonardo, você preparou alguma coisa? Seu grupo preparou alguma coisa? Sim, a gente preparou sim. Se você quiser, eu vou apresentar. Pode, por favor. Slides, tá bom. Aí, Karina ou Melissa, vocês falam? A Karina, que tá quietinha a aula toda. Tá na hora de falar, Karina. A gente combinou que a Karina ia ser a porta-voz. Ah, legal. Meu Deus, que responsabilidade. Olha, a professora acertou. Passa aí, Léo.
Vai pro Léo, por favor. você consegue aumentar a tela ali do lado direito? Tem uma setinha para você aumentar. Do lado direito, embaixo, inferior. Mas a gente também consegue, né? Calma aí, gente. Minha internet tá ruim, deu uma travada aqui, mas eu vou colocar. Quem quiser aumentar, é só ir no centro aí do slide, clicar aí nesse pin à esquerda, né? Tem um pin, um negocinho de áudio. O pin aumenta a apresentação. Foi? Foi sim, Léo. Pode passar, por favor, Léo. Que é o nosso grupinho, né? Tá. Passa mais uma vez, Léo, por favor. Bom, gente, o tema do nosso projeto, né, ele se empenha em propor melhorias, né, para o ensino de crianças que se encontram cursando o 6º ano do Ensino Fundamental 2. A gente usou como referência a minha irmã, que ela está cursando, né, o 6º ano agora, e a gente se baseou muito nas críticas dela, nas vivências dela sobre isso. A gente reparou que uma crítica que ela trouxe bem forte, assim, ao Centro de Mídias, né, o CMSP, por não se sentir, os alunos, no geral, não estão se sentindo conectados com esse ambiente, acaba sendo um pouco artificial, porque eles não têm contato com os professores que estão ensinando eles, né, não há um diálogo, e pelo volume, né, é uma etapa, é muito um divisor de águas esse período para eles, porque eles passam a ter mais disciplinas, passam a ter mais responsabilidades, e o ensino remoto já traz esse aumento de carga de trabalho, não só para os professores, mas para os alunos também, e isso somado a esse aumento de disciplinas é algo que acaba sendo dificultoso para eles, né? Passa mais um, Léo, por favor. Ô, Karina, o que é o CMSP? O Centro de Mídia é uma alternativa, né, do governo de São Paulo para fornecer aula para os alunos. Elas são online, por vídeo, assim, e aí tem outras disciplinas que são além das disciplinas comuns, assim, em português, história, geografia, tem, tipo, de plano... tem aula sobre tecnologia, enfim. Só que, olha, eles se queixam porque não tem esse contato. Tem até... Mas são aulas gravadas ou são aulas ao vivo? São aulas ao vivo, mas eles podem assistir depois pelo YouTube. Tá. Vocês vão precisar explicar esse CMSP aqui, então eu recomendo que você acesse junto com a sua irmã lá, veja como funciona, para descrevê-lo no projeto, tá bom? Tá bom. E, a princípio, até tinha esse diálogo entre os alunos e os professores, só que depois ele foi rompido porque estava tendo estava tendo várias conversas que não tinham nada a ver com a aula, então eles acabaram cancelando essa interação, né? Ou seja, em vez de educar como se portar nas mídias contemporâneas, se proibiu. Exatamente, foi isso que aconteceu. Típico da escola, proibiu o YouTube, proíbe Facebook. Ok. Bom, né, e essa plataforma, né, foi desenvolvida de uma forma emergencial, então ela não tem a relação que a gente já estudou com o ensino à distância, e o problema é que a tecnologia, ela acaba não tendo ali um envolvimento com essas metodologias pedagógicas, né, então a raiz do problema está mais voltada para aí. Há um despreparo dos professores com esse novo cenário, e eles acabam se sentindo desamparados, assim como os alunos. Deixa eu ver. Inclusive. Também
não tem também um preparo muito eficiente com relação a pessoas com deficiência, né? E é isso que o nosso projeto visa colocar. Léo, passa mais um aí, por favor. Então, vocês vão atuar com os alunos com necessidades especiais. Isso, a gente vai propor uma inclusão deles também. Bom, a princípio, o nosso... Deles também, ou vocês vão pensar só nesse problema? Eu não... Não, a gente... calma aí, deixa eu só tentar explicar nessa parte, que às vezes eu já acabo saindo das suas dúvidas. Tá. Como hardware, a princípio, vai ser o empréstimo de aparelhos eletrônicos a partir da população em iniciativas privadas e públicas, para aqueles sem equipamentos adequados. E o software vai ser a criação de uma plataforma de fácil acesso, leve, inteligível, que acabe cativando os alunos. Isso vai acontecer também por um diferencial de promover créditos para jogos, né? A partir do momento que os alunos eles interagem e exploram essa plataforma, eles acabam não só se desenvolvendo no ensino e na aprendizagem, mas uma forma de motivar eles a continuar é justamente ter esses créditos para jogarem, e isso acaba promovendo até uma interação, né, entre eles, porque o ensino não é só aquele ambiente regrado de você aprender e tem essa responsabilidade, mas é também um ambiente de socialização. E a terceira parte, né, que é sobre a questão da inclusão, da acessibilidade, vai ser, nessa plataforma, oferecer diversas metodologias, como, por exemplo, videoaulas, podcasts, textos com transcrição de áudio, extensões que interpretem o texto em Libras, para, entendeu? Tipo, incluir, né, tornar esse processo acessível e cativante. Essa é a proposta do nosso projeto. Uhum. E vocês vão desenvolver esses jogos? A gente vai pensar melhor a respeito dos jogos. Se a gente vai criar ou se a gente vai fazer uma parceria. Tá. O que não ficou muito claro para mim sobre essa questão dos créditos, quer dizer, o aluno vai ganhar créditos para jogar ou ganhar créditos porque jogou? Não. Ok. Pode falar. O que eu ia falar é que a nossa ideia inicial, professora, era tipo, a partir do momento que a pessoa vai realizando as atividades, ela vai ganhando créditos, e ela pode usar esses créditos no joguinho, por exemplo, trocar a roupa de um personagem. A Karina pode complementar um pouco mais sobre isso, porque ela que estava dando o aval. Mas eu queria complementar um pouco as partes passadas do projeto, então quando ela acabar eu falo mais um pouco. Desculpa, eu achei que tinha acabado. Não é isso mesmo. À medida que o aluno ele vai interagindo nessa plataforma, né, ele vai se desenvolvendo nela, ele vai ganhando créditos. Não necessariamente ele joga como um jogo comum, né, que a partir do momento que a gente vai jogando, a gente vai subindo de nível. Ele meio que vai subindo de nível pela própria plataforma, entendeu? Uhum. Entendi. Querem falar algo mais? Eu queria acrescentar um pouco, professora, na problematização. A gente pensou em uma plataforma inclusiva para pessoas com deficiências, né, necessidades especiais, mas também para autistas, surdos, cegos e pessoas com dislexia, que são questões que são facilmente resolvidas dentro do ambiente online, em um site, mas que nos dias de hoje, poucas pessoas se interessam pela acessibilidade no ambiente online. E ao tornar esse ambiente online acessível para pessoas que realmente precisam, a gente também torna o nosso site muito mais dinâmico, muito mais utilizável. Por exemplo, uma coisa bem básica, os autistas, eu fiz um curso sobre isso, de acessibilidade web, eu sou da computação, né? E são coisas muito básicas, por exemplo, os autistas, eles gostam de formatos padrões. Então, para você não adicionar no seu site coisas muito loucas, sabe, de design, uma parte você coloca uma caixa, na outra você coloca um triângulo, depois um design em zigue-zague para você padronizar o seu site. Então, são coisas muito básicas que ajudam essas pessoas e que a gente não pensa nisso na hora de construir um site, que pode tornar até ilegível. Por exemplo, a pessoa vai ter um contato lá com o material de aula dela, só que ela tem um problema tão grande para acessar esse material que ela não consegue, mesmo ela estando interessada.
A gente pode puxar isso também quando tem uma cor muito em contraste, sabe? Um laranjão com um amarelo de letra e a pessoa autista se sente incomodada por isso. Então, às vezes, não é nem desinteresse do aluno, é que ele realmente não consegue acessar isso. E tem uma questão muito legal também, que é uma extensão que você coloca no seu site, que você seleciona o texto e ele interpreta esse texto em Libras. Então, isso também é muito legal. E além de acessibilidade para o leitor de tela, uma coisa muito simples, que quase ninguém usa, é usar só um título principal para o seu site. Então, a maioria coloca vários títulos que são principais de acordo com o HTML, e isso acaba prejudicando o leitor de tela, ele fica perdido. Então, essas questões que podem parecer pequenas, às vezes são muito grandes para esse público de inclusão. E é como eu disse, mudando, adaptando esse site para pessoas que precisam disso para adquirir o conhecimento, você também deixa mais acessível e mais pautável para pessoas que não têm essa necessidade. Legal. Olha só, pessoal, eu gostei muito da ideia de vocês. A única coisa que não ficou muito clara, que vocês vão precisar descrever e aprofundar, é a problematização, porque pelo que eu entendi, vocês querem propor uma reformulação desse CMSP, né? Ou oferecer algo que substitua esse CMSP, certo? Seja o que for, vocês têm que apresentar, descrever esse problema com mais detalhes, é claro, hoje não dava tempo, né? A ideia de hoje era fazer essa apresentação rápida. E a outra questão que eu vou pedir para vocês refletirem bastante é essa questão da gamificação, que vocês estão pondo no site, né? Eu tenho dúvidas sobre isso, eu não tenho certezas. Seria a gamificação um modelo tradicional de ensino, no sentido de que eu estou premiando você porque você fez a lição de casa? Estou premiando você porque você fez um desenho mais bonito do que o seu colega? E quando eu faço isso, o seu colega pode ter um problema de autoestima, porque eu estou premiando você a partir do meu ponto de vista também, né? Então, eu estou trazendo como temas para refletirem, ok? Não estou dizendo não façam, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo apenas para vocês refletirem, fazerem de forma consciente para poder propor uma coisa bacana, né? E dar acessibilidade e tudo mais. Nós vamos conversar mais sobre o projeto. Deixa eu passar para o próximo grupo. Reflitam. É o grupo de quem agora? Laura? Pode ser, Pro. Eu vou apresentar aqui. Professora, um slide que a gente fez, pelo menos. Eu não sei se você gosta muito de slides completos, então ele tá bem completinho, tá bom? Quem sou eu para gostar? Mas... Eu não gosto de slide nenhum. Então fica tranquila. Eu gosto porque eu sou muito visual, então me ajuda muito a existência de slides. Entendi. Mas enfim. Esse tá bonito. Para a gente começar, a gente queria falar aqui esse é o título, que é o ensino-aprendizagem via radiofrequência. A gente tentou sair um pouquinho dessa questão de... Eu vi que muita gente colocou sobre o ensino de línguas, né? E aqui a gente queria acessar mesmo as pessoas que não têm acesso ao celular ou computador. A gente vai explicar um pouquinho como que a gente desenvolveu. A gente também desenvolveu isso pensando numa vivência minha, que eu sou muito amiga de uma professora que é do Rio de Janeiro, de uma cidade de Queimados, e essa professora, ela está nessa luta com a busca ativa para pegar esses alunos que acabaram saindo do ensino, da escola, por causa do ensino remoto. Então, foi essa interação que a gente quis trazer e juntar, né? E daí, o Moroni e a Rebeca, vamos explicar um pouquinho. Nosso grupo sou eu, a Rebeca, o Moroni e a Nicole, mas a Nicole eu acho que ela não está aqui hoje. Então, o Moroni e a Rebeca vão explicar um pouquinho sobre o tema e a problematização dele. A Nicole não veio porque ela tá no dentista, só deixar claro essa parte aí, que ela realmente adoraria estar aqui, mas
A gente pensou no nosso projeto da problematização. Muito interessante, que eu já tinha falado de evasão escolar, a gente pensou em como tentar reter a evasão escolar dentro desse contexto pandêmico que a gente está. E a gente talvez não consiga fazer muito na questão do trabalho, mas a gente quer pegar no desinteresse, na inacessibilidade, porque a gente, nessa pandemia, teve esse conceito, né, de que se tornou muito mais inacessível uma escola do que antes era, pois é muito normal você ver o contexto em que mais de um aluno usa o celular, mais de uma pessoa usa aquele método aquele notebook, aquele celular, e às vezes os horários se encontram, e isso é muito complexo, e a gente queria tentar mudar isso da inacessibilidade do desinteresse escolar, para tentar evitar a evasão e tentar trazer pessoas que evadiram de volta nesse contexto pandêmico. A gente tem como público-alvo alunos do ensino médio de regiões metropolitanas, que tem que trabalhar, que trabalham, que precisam buscar alguma garantia de sustento, e por consequência disso não conseguiram se distanciaram da vida escolar. E a gente quer trabalhar nessa vertente de evasão escolar dentro do ensino médio, pensando nas duas principais causas de evasão dentro do ensino médio até hoje, né? E essa terceira via que veio pelo ensino pandêmico, que é primeira, que é a procura de emprego, segunda, que é o desinteresse dentro da escola, e a terceira que veio no contexto pandêmico, que é a inacessibilidade à escola. E a gente quer trabalhar essa problematização do nosso trabalho. Com o que a gente quer trabalhar para poder desenvolver nosso trabalho. Agora a Rebeca vai falar um pouco mais sobre a Vou parte de pedir como a só gente vai para vocês responder. irem um pouquinho mais rápido, porque já passou seus 3 minutos de apresentação, tá bom? Vai lá, Rebeca, corre. Bom, gente, vou falar um pouquinho da nossa proposta. O nosso título diz respeito à radiofrequência. A gente pensou muito em podcasts com uma matéria específica. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre Revolução Industrial. Então, vai passar um podcast numa rádio sobre a Revolução Industrial, todos os alunos podem escutar e absorver aquele conteúdo. Porém, a gente está falando de alunos que trabalham, então eles não vão ter essa disponibilidade toda. Pensando nisso, a gente criou o Drive, onde a instituição de ensino ela vai criar um e-mail onde ela vai disponibilizar todos esses materiais, esse podcast, e a gente pensou também em aulas gravadas pelos próprios professores dos alunos, porque quando há essa conexão mais próxima com o aluno, ele se sente mais motivado a estudar, porque ele sabe que um professor em específico está pensando nele e está esperando uma resposta. A Karina comentou sobre o centro de mídias, e eu tive um pouco de contato com ele. No começo, ele passava pela televisão, o que era muito problemático no sentido de que o professor que estava dando aquela aula não ia receber um feedback do que estava acontecendo, ou de como os seus alunos estavam absorvendo esse conteúdo. Então, quando a gente traz essa questão das mídias para dentro de uma escola que conhece os seus alunos, o conteúdo e a absorção fica muito mais tranquila de ser feita. Porque quando a gente fala de um estado todo, são muitos alunos. Então, a nossa proposta é centralizar esse material para que essa absorção seja mais fácil. Pensando também nos alunos que não possuem internet, foi um ponto que a gente queria muito tocar, dos alunos que não têm esse acesso, a gente pensou em mídias físicas, DVDs, CDs, para que essas aulas que estão no Drive também possam estar nessas mídias físicas que o aluno pode retirar na escola. Então, as aulas seriam semanais, ele retiraria esse conteúdo na escola para assistir na sua televisão, porque o rádio ou um dispositivo DVD, ele é muito mais fácil de se ter em casa, muitas pessoas têm há muitos anos já, é algo um pouco defasado, mas que poderia substituir essa questão da internet com uma certa facilidade. Não vamos estender muito, porque a gente já passou do nosso tempo, mas a gente também pensou em formas de trazer esse aluno para dentro da escola,
com o histórico de busca ativa. Então, a nossa proposta seria analisar se semanalmente esse aluno está tendo o contato com as aulas. Seja o aluno indo buscar essas mídias físicas na escola ou acessando o Drive. Então, essa seria a nossa forma de analisar se essa evolução está acontecendo. E nós pensamos também em cartas que os alunos escreveriam semanalmente, e cartas não com conteúdo educacional, conteudista, mas sim de vida, para a gente trazer mais a questão dialógica para a escola e o aluno poder ter o professor ali como um apoio para os seus estudos e escrever como ele está se sentindo ou quais são as dificuldades que ele tem. Eu acho que o conceito do nosso trabalho é bem esse mesmo. Tem muito mais o que falar sobre, mas... Ok, é que vocês já dobraram o tempo, Rebeca. Sobrou pouco tempo para mim. Mas a gente vai conversar mais. Eu sei que é puxado, é corrido, mas olha só. Eu quero que vocês me esclareçam. É rádio ou é TV? É rádio, pronto. Tá, é porque você falou que eles vão pegar o DVD para assistir em casa. E isso o conteúdo do Drive, que seriam as aulas gravadas pelos professores. Então, a gente Mas não é rádio? Conteúdo... A gente pensou nessas duas possibilidades. Na verdade, o podcast, que seria pelo rádio, mas o Drive com os conteúdos para o aluno poder assistir. E o conteúdo do Drive seria para o DVD também. Então, peraí, vamos lá. Gente, primeiro, a ideia é incrível. Por quê? Né? Eu acho que eu escrevi isso para vocês lá no trabalho, só para vocês saberem, né? O rádio tem sido um instrumento, né, no passado, não sei se atualmente tem sido, mas ele foi um instrumento de alfabetização. Por exemplo, Cuba, Che Guevara alfabetizou toda a população cubana no final dos anos 50 por meio do rádio, né? Então, o rádio é um instrumento... Eu sou formado em comunicação social. Na minha opinião, ele é o instrumento de comunicação mais potente que existe. Ele está em todos os lares. Ele atinge toda a população. Não importa qual é a classe social. Hoje, eu, por exemplo, não tenho aparelho de rádio em casa. Eu ouço rádio pelo celular. Mas o aparelho de rádio, porque ele é um instrumento barato, mesmo as pessoas mais pobres têm acesso a ele. Agora, produzir rádio é diferente de produzir vídeo. Então, foquem numa coisa só. Não se percam. Pensem só no rádio. Não se percam, porque vocês vão pensar em vídeo. Vídeo tem outra linguagem, você acaba querendo abraçar o mundo e não faz bem feito. Então, foquem no rádio. Aí, hoje, o rádio virou podcast. E o podcast tornou o rádio ainda mais poderoso. Porque o rádio antes exigia que eu estivesse lá ligada, ouvindo. Agora eu posso ouvir a qualquer hora aquilo que me interessa. Né? Então, o podcast, se vocês pensarem no comportamento de vocês, a maior parte dos jovens ouve podcasts. Ele é um instrumento extremamente poderoso, e aí, por isso, a ideia de vocês é incrível. Mas não viajem para outras paisagens, né? Vocês pegaram um avião para a Europa e estão querendo dar uma paradinha nos Estados Unidos. Pulem isso, vai direto para a Europa. Então, fiquem lá, na história do rádio. Então, essa é a minha recomendação. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas a minha recomendação para vocês é que vocês se foquem em uma única coisa para fazê-la muito bem feita. E para vocês não terem que ficar gastando tempo, porque eu não quero que vocês façam um trabalho que vai ser uma tese. Não, eu quero que vocês façam um trabalho bem feito. Por exemplo, vocês vão ter que fazer um protótipo. Todo mundo vai ter que fazer um protótipo. No caso de vocês, vai ser como vai ser esse podcast. Porque aí não é qualquer podcast que é adequado. Né? Então, qual é a linguagem que vocês vão usar, como ele vai ter tá estruturado, quanto tempo ele vai durar, como esse tema será abordado. Né?
Ele vai ser baseado em piadinha, vai ter piada, vai ter pergunta, vai ter participação do aluno. Então, tem uma série de questões aí que vocês precisam pensar no programa. Deixa a TV para lá, deixa o Drive para lá. O Drive vai estar pendurado no podcast. Outra potência do podcast. Eu não preciso estar online. Eu posso fazer o download para ouvir a qualquer hora. Eu posso pegar o CD lá na escola, ou o pendrive, ou o cartão de memória, ou o arquivo que veio pelo celular. Ele é leve. Ele vai em qualquer plataforma, né? Então, apeguem-se aos potenciais da sua ferramenta, não se percam em outras coisas, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, pensem nisso. Estou falando isso para todos os grupos, tá, pessoal? Foco. Não se percam. Então, no exemplo lá do grupo que vai trabalhar com acessibilidade no Centro de Mídias de São Paulo, fazer acessibilidade é fácil, é fácil, é fácil. Vai chegar um momento que não é tão fácil, né? Porque como é que eu faço tradução de expressão matemática? Entendem? Então, eu tenho dificuldades, eu tenho desafios. Nem tudo é um mar de rosas. Então, assim como definir a linguagem de podcast, não é um mar de rosas. Então, foquem, tá? Fiquem presos a desenvolver bem feito um tema que vocês vão ter que pensar tanto na logística de entrega disso, que é a parte do hardware que nós estamos chamando. Não pensem em hardware só como ciência da computação, né? Mas pensem nesse movimento, na palavra logística que é mais adequada. Como no desenho de aprendizagem. Então, como é que vai ser? O meu desenho de aprendizagem vai ter gamificação. Gamificação é adequado para o século XXI, em tempo de pandemia? Né? Será que o aluno que perde, ele perde e continua engajado? Né? Não, professora, mas não vai ter perda. Ok, então vamos pensar nisso. Não vai ter concorrência, vai ter colaboração, né? A gente vai falar de aprendizagem colaborativa mais para frente. Muito bem. Helena, você está aí? Tudo bom? Oi, professora. E aí? Eu tô sem grupo, professor. Por Tô quê? perdidaço nesse trabalho. Por quê? Tipo, eu vi lá no fórum, né, que algumas pessoas sem grupo, né? Aí, eu acho que eu mandei pro Moroni, né? Aí, quando eu fui ver, eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp também. Aí ele falou que já tinha arrumado um grupo, né? Aí eu coloquei mensagem no grupo da disciplina e tal, só que eu não consegui arrumar grupo ainda. Temos aqui algum grupo que pode aceitar a Helena? Professora, se todo mundo concordar, eu não vejo problema algum. Ela super seria bem-vinda no nosso grupo. O máximo é 6, não é? É. Nossa, tem quantos mesmo? É 5? Acho que é eu, você, o Léo, o Vini e o Leandro. Aí vai ficar com 6 a Helena. E tem a opção da Laura também, que tá A com Laura 4. está com 4, né? Helena, você assistiu a apresentação dos trabalhos? Essa de agora? É? Ó, teve um que apresentou que no meu celular aqui não apareceu a apresentação, não. Tava apresentando Não, mas só que você não vi o ouviu. slide. Foi o da... Você ouviu? Ouvi, só ouvi, não consegui ver. A Tá. Qual penúltima. tema te interessa mais? Eu me interesso mais por da inclusão. O da acessibilidade? É isso? Eu não estou te ouvindo bem. É o nosso? O da Sim, plataforma? professor. Então, entra nesse grupo, pode ser? Tá bom. Obrigada, gente. Eu vou mandar o link aqui no chat, aí você entra. Fechou? E no resto, você conseguiu ler os textos, Helena? Está conseguindo acompanhar a disciplina? Sim, eu li e assisti os vídeos lá. Tá. Gostou dos vídeos? Ninguém comentou sobre os vídeos.
Já tem um tempinho que eu assisti, professora, mas... Ah, tudo bem, né? Ai, como vocês têm a memória fraca. Aliás, eu acho que memória fraca é uma característica da era da internet. A gente não precisa memorizar, né? E aí a gente vai deixando para lá. Eu esqueço também. Todos os vídeos do TikTok que eu assisti ontem, eu já esqueci. Quais vídeos você assistiu? Você se lembra, Helena? Alguma coisa te Acho que era do Paulo marcou? Freire. Ah, Os vídeos nem tanto, mas, tipo, eu tava prestando atenção na conversa do pessoal aqui, que eles estavam falando da escola ser chata. Eu vou comentar essa parte, professora, porque é a única parte que eu sei falar. Aí, tipo, eu lembro muito do meu ensino médio, no meu terceiro ano, né? Porque terceiro ano e tal, nós iríamos despedir da turma, e o último ano que nós iríamos estar na escola e tal. E, tipo, eu vejo que a escola é chata, assim, quando falta o desinteresse dos alunos e também dos professores, porque, tipo, tem algumas aulas que meio que prende os alunos. Então, se a aula prende os alunos, no meu ver, a escola não é chata. E se os professores também fazem com que essa aula prenda os alunos, a escola não se torna chata. Mas, assim, como eu estava no terceiro ano, então eu queria estudar muito, porque seria meu último ano, então, se eu estava interessada, para mim a escola não estava sendo chata, estava sendo boa. Mas, tipo, eu acho que todas as turmas têm isso, tem alguns alunos que eles não querem estudar. Então, para eles, a escola é chata, porque eles estão ali, não é para estudar, é só para passar o tempo. Era só isso, professor. uhum, uhum. E você leu o texto da aprendizagem dialógica, Helena? Li. Não sei muito falar, mas eu li. Você entendeu o que é dialogia? Você saberia dizer o que essa palavra dialógico está querendo dizer? Eu não sei falar muito bem, não, mas, tipo, eu penso, assim, na questão de interação entre alunos e professores, de espaço de fala de ambas as partes, tanto os alunos quanto os professores. Uhum. É possível ter um diálogo além do diálogo com os alunos e os professores, é possível ter um diálogo com outros agentes? Com outros o quê? Agentes, outras coisas. Tipo, na escola? Na vida, no mundo, na sociedade. Não sei, professora. Você me pegou. Quando você leu o texto, você acha que você dialogou com o autor do texto ou com os autores que estavam lá citados? Você acha que esta leitura pode ser considerada um diálogo? O professor me pegou. Eu não sei, professor, te responder. Você participou do fórum? Participei, eu peguei a parte que concordava, mesmo não sabendo defender tanto. Uau, gente, uma pessoa Ela foi a única guerreira. Eu guerreira. acho que as outras pessoas ficaram na parte de concordar, só que elas não colocaram. É que Elas elas não nem defenderam estão lá. aqui, nem estão aqui. Então você ficou na parte do concordo, apesar de discordar, é isso? E o que você Foi, disse professor. lá? E por que você discorda? Coloquei que eu concordei, mesmo discordando, ok. Ah, Porque, tipo, o ensino remoto é para substituir, né? O presencial. Então, tipo, as coisas são todas novas e todo mundo teve que se adaptar, né? Só que eu defendi que eu concordava porque era para substituir que tinha meios de, tipo, as tecnologias que dava para ter um diálogo e tal. Mas eu não concordo, não, professor. É só porque era para eu você fazer. não acha que a tecnologia favorece o diálogo, Helena? Eu acho que fica mais difícil. Tipo, eu acho que no ensino, da forma que nós estamos fazendo aqui, fica mais difícil ter diálogo, porque, tipo, igual nós estamos no Google Meet aqui, mas nem todas as aulas são no Google Meet. E eu acho que para ter esse diálogo sem, tipo, todas as pessoas estarem online ao mesmo tempo é bem difícil. Você tem Instagram ou Facebook? Eu? Sim, tenho. Você já encontrou alguém no Instagram ou no Facebook que você não via há muitos anos? Tem algum amigo que mora distante, em outra cidade, em outro país? Uhum.
Tem? Sim ou não? Não entendi. Sim, professor. Tem? E você conversa com eles por essas ferramentas? Não, professora, eu não converso com ninguém por esse negócio, não. Só vejo tipo, publicação, essas coisas assim. Você tem algum grupo no WhatsApp com quem você conversa com pessoas que você não encontra pessoalmente? Tipo, alguns colegas meus do terceiro ano, assim, amigos assim, de comunidade, de vez em quando a gente conversa, só que meio que a gente deixa passar, sabe? É difícil conversar com esse povo. Responder grupo, geralmente as pessoas não respondem. Entendi. Eu estou te perguntando, Helena, porque eu acho que a questão do concordar ou discordar, ela, conforme o pessoal trouxe aqui, ela está muito relacionada com a experiência nossa pessoal, né? E o exercício do fórum, que eu coloquei, algumas pessoas concordam e tiveram que discordar, outras discordam e tiveram que concordar. Porque a ideia, quando a gente está na universidade, né, é que a gente consiga transcender a nossa experiência pessoal, né, e ler o texto, claro, dialogando, quando você está lendo o texto e concordando ou discordando, você está dialogando com o texto, sabe? Porque se a gente olhar para aquele texto lá, a gente vai ver que aquele texto, ele é favorável, de alguma maneira, ele diz assim, olha, é possível ter um diálogo à distância e conduzir uma educação à distância, desde que seja baseada na aprendizagem dialógica. E é isso que o texto está dizendo. Então, por exemplo, né, eu tenho contato, vou falar da minha vida pessoal. Eu tenho grupos do WhatsApp com pessoas que se formaram comigo e que eu não vejo há 30 anos. E que somente as tecnologias me permitiram encontrar estas pessoas, né? E dialogar com estas pessoas. Não significa que eu estou toda hora batendo papo com elas, mas foi somente devido à internet que eu pude estabelecer esse contato. É graças à internet que eu posso participar de congressos internacionais, que eu posso fazer cursos e aprender coisas que de outra maneira... Saúde, professora. A senhora engasgou, tá tudo bem? Água, né, gente? Água. Desceu errado? Esqueci de trazer água para a aula. Ah. Mas tá tudo bem. Okay. Ótima. Deu até calor. Então, o concordar ou discordar, a gente tem sempre que pensar... Estamos na universidade, né? Alguns de vocês estão no primeiro ano da universidade, ou começando o segundo. Nós não podemos mais pensar temas universitários apenas a partir do ponto de vista pessoal. Nós precisamos transcender, nós precisamos praticar a empatia e a alteridade. Quando a gente fala de aprendizagem dialógica, a gente está falando da prática da alteridade, do se colocar no lugar do outro. Se a gente pensar que determinada coisa não é possível, a gente não vai atuar para que esta coisa se realize. Então, a gente está pensando principalmente em inclusão, né? Vejam, a inclusão social. Se a gente, como a maior parte aqui de vocês, teve que discordar, e a Helena que teve que concordar e discorda, eu vou deixar para encerramento da aula a seguinte pulga atrás da orelha. Se a gente discordar do ensino remoto e não praticá-lo, eu pergunto a vocês, o que seria de vocês? Agora, se a gente concordar
com o ensino remoto e não mudá-lo, no sentido de melhorá-lo, eu pergunto a vocês, o que seria de vocês e das pessoas que estão excluídas? A pergunta é a mesma para ambas as questões. Então, a nossa experiência pessoal é insuficiente para dar conta desta resposta. Nós partimos da nossa experiência pessoal, mas precisamos dialogar com outros textos, com outros autores, com outros colegas e com outras experiências pessoais, porque são outras pessoas vivendo outras necessidades, né? Para algumas pessoas, como a Helena trouxe, a escola era legal porque era gostoso aprender. Para outras, segundo a Helena, essas outras pessoas não queriam estudar ou não gostavam de estudar. E aí a escola é chata. Eu pergunto a vocês, será que essas pessoas... Por que será que essas pessoas não queriam ou não gostavam? Vejam como o nosso ponto de vista pessoal será insuficiente para responder a esta pergunta. Então, isso para deixar para vocês reflexões. Lincoln, pode falar, porque eu vi que você tem mensagem ali, a gente precisa... Fala. É só uma última perguntinha mesmo. Sobre o ambiente remoto, que estava lá no fórum, esse termo, foi preciso distinguir entre ensino remoto e ensino à distância, ou esse ambiente remoto dizia respeito somente à distinção do ambiente presencial? Não, na nossa disciplina, como é uma disciplina da licenciatura, nós não estamos pensando em ensino à distância, né? O último texto da disciplina vai tratar do ensino híbrido, porque é claro que a nossa disciplina é uma disciplina panorâmica e a gente vai precisar apresentar para vocês muitas vertentes, a gente não dá conta de apresentar todas, e uma das vertentes vai ser o ensino à distância. É claro também que é impossível falar do ensino remoto sem trazer a experiência do ensino à distância ou do ensino presencial. Nós precisamos nos apropriar, essas coisas estão aí, estão na sociedade, estão no mundo. Nós precisamos dialogar com tudo isso. Mas o ensino remoto, do qual nós estamos tratando aqui na disciplina, e para o qual nós vamos desenvolver o projeto, que é solucionar aí a questão da inclusão e tudo mais, é o ensino que está pensando nessa situação de pandemia, para o qual nós fomos jogados, sem termos sido questionados antes. Não estávamos preparados para ele. Então Obrigado, isso. Eu tinha entendido dessa forma, mas é sobre somente o termo ambiente remoto. Eu falei esse ambiente aonde? Aqui, lá? Estava lá no fórum, Ok. sobre ambiente remoto. Não, mas pensa o ambiente remoto da escola, né? Que eu estou pensando na escola presencial tradicional, né? No ensino fundamental e médio, eu estou pensando nessa escola do sistema educacional tradicional, né? Tá, ok. Talvez a palavra estivesse mal colocada lá, mas é a maneira como você entendeu. Obrigado. Gente, obrigada. Bom descanso a todos e todas. Obrigada, pessoal. Igualmente. Tchau. Obrigado, professor. Boa semana. Boa, gente. Obrigada. Boa semana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.